Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Da Engenharia. Mais uma vez, eu e a Gisele estamos por aqui para compartilhar conhecimento e informação com vocês na área de engenharia, pessoal. Primeiramente, agradecer nossos patrocinadores, o pessoal que acreditou no projeto, né, que tenha apoiado aí o projeto acreditado nas Engenheiras Notáveis. Lembrando que é um canal técnico com o objetivo de compartilhar conhecimento e informação na área de engenharia. Agradecer nossos parceiros de... Vamos lá, né? Procrio, Sopema, Soncine, Consultoria em Impermeabilização e a Imper Solutions. Nosso muito obrigado aí por acreditarem no nosso projeto, né? Com certeza. E para quem tiver interesse em fazer parceria também e querer apoiar o projeto, entre em contato aí com a gente. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho polêmico, né? Na construção civil. Mas sempre temos, né? Esse até para mim assim é polêmico. Eu vou tirar várias dúvidas, vou aprender muito com o nosso convidado. A gente vai falar de inovação na construção civil, pessoal. Inovação num segmento que é tão resistente à inovação, né? Como que a gente faz inovação na construção civil? E, claro, veio um cara fera, né, no assunto, para contribuir com a gente, compartilhar um pouquinho da experiência dele. Quem que tá com a gente hoje, Gi? Conta um pouquinho aí. Olha, Marissa, você deixa a parte pesada para mim, né? Bom, gente, hoje nós vamos aqui compartilhar o currículo desse cara, que ele é fera, né? Ele é formado em arquitetura e urbanismo, ele tem MBA em gestão empresarial, é especialista em gestão da inovação e processos construtivos, e ele tem uma missão, que é promover a transformação digital do setor da construção civil, gente. Que missão, hein? É uma missão complicada. Pode colocar aí. Missão impossível na construção. Hoje ele é Head de Inovação da Trutec. Seja bem-vindo, Vitor, ao nosso podcast. Bem-vindo, Vitor. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer imenso. Prazer é todo meu. Um cara que, profissional que admiro muito. Já trabalhamos juntos na impermeabilização, em indústria. Vi, ó, o cara decolar. Falou, o cara é fera em projeto de Imper. Do nada, pá, foi pra inovação. Do nada, sim, pra quem tá de fora, né? Sim, sim. O Vitor vai contar a história pra gente aí. Como que foi essa trajetória sua aí, Vitor? Como que você caiu na inovação? Olha, primeiro, obrigado pelo convite, meninas. Super prazer estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Legal. Sim, sensacional mesmo. A gente precisava disso, precisa discutir, precisa trazer temas polêmicos mesmo, porque é assim que a gente vai evoluindo, vai tocando na ferida, é assim que a gente vai crescendo. Legal demais. Obrigado mesmo pelo convite. Eu tô honrado mesmo de fazer parte aqui. E como você falou, Marissa, a gente trabalhou junto, né? Eu desde a faculdade comecei fazendo estágio, foi aí que eu entrei no mercado, coincidentemente, de impermeabilização, né? Então, fui trabalhar em indústria, trabalhei um tempo lá, foi quando eu trabalhei com a Marissa. Depois eu fui para indústria de drywall também, fiquei um tempinho legal, que bacana, foi bem breve ali. Legal. Fiquei um pouquinho na indústria de drywall, depois eu fui para construtora, que foi a HTB Engenharia, antiga Rocktiff, que acabei ficando lá quase 9 anos, um tempo bom. E aí eu fui lá para trabalhar como especialista de impermeabilização, e lá dentro, quando eu tinha ali uns 4, 5 anos de empresa, eu comecei a me aventurar ali um pouco nos temas de inovação, porque eu vi que tinha muitas dores na empresa, né? A empresa sempre em busca de melhorar os processos, em gastar menos recursos, desperdiçar menos material, melhorar a produtividade. Né? Então, puxa, esse mosquitinho começou a me picar ali, eu comecei a achar muito interessante, principalmente voltando para a digitalização de processos, assim, é uma coisa que eu via, sempre fui muito interessado por tecnologia. Desde sempre. Legal. Desde criança, sempre fui o sobrinho que mexia no celular. Que arrumava para todo mundo, né? Me achava o hacker, né? Mas, assim, é importante falar que eu não sou especialista em tecnologia, mas eu sou entusiasta de tecnologia. Então, isso foi uma coisa que eu comecei a conectar, assim, ó. Eu gosto muito de como a tecnologia tem o poder de
otimizar processos, em facilitar as coisas, em deixar as coisas mais eficientes. Então foi ali que eu comecei a ter as primeiras experiências e realmente perceber, isso aqui dá certo, isso aqui reduz o tempo de alguns processos, né? Então eu comecei a me envolver cada vez mais, trabalhei em alguns projetos de inovação que foram implementados lá na empresa com muito sucesso, assim. Tive bons resultados lá. Que bacana. E aí, enquanto isso, eu continuava com a bola dividida, assim. Eu ficava Meio metade projeto de Imper, especialista de Imper, também fazia acompanhamento, consultoria interna, como se fosse um consultor interno também, mas também já com inovação. Então, ali começou a ficar metade, aí depois 70% inovação, 30% impermeabilização, 80%, 90%, aí a hora que eu vi eu estava quase 100% na inovação. Aí eu falei, olha, isso aqui é uma coisa que mexe comigo, então eu comecei a mergulhar cada vez mais no assunto. E aí em 2021 veio o convite ali, fui para a Trutech. Foi uma baita experiência, assim, para mim está sendo muito gratificante fazer parte desse projeto. Legal. E estamos aí tentando digitalizar a construção civil, levando a inovação aí para os canteiros de obra e fazendo as coisas melhorarem de pouquinho em pouquinho, né? Parabéns, Vitor. Essa é a nossa missão. Top. Obrigado. E eu até abri o podcast falando isso, né? E quando eu vi, né, você comentou, né? A gente já trabalhou junto, a gente é vizinho, mora na mesma cidade, mesmo condomínio. Exato. E acabou comentando, né? Tô indo pra área de inovação e tal, que legal. Quando você me falou, eu falei, cara, mas, né, tipo, inovação na construção. Como que a gente consegue inovar, né? E como tem sido essa experiência num segmento que é tão resistente? Eu digo isso porque isso, né, do meu ponto de vista de impermeabilização, sem contar a parte de inovação. Perfeito. A gente vê o quanto é difícil, né, de implantar uma tecnologia nova de um sistema de impermeabilização novo, né, que é um negocinho assim na obra, né? Sim. Mas a gente vê a resistência do pessoal, né? Não acredita, é preço, é custo, tudo é difícil. E como que é trabalhar com inovação na construção? Como que isso é feito? Conta pra gente um pouco. Perfeito. Marissa, assim, isso é um ponto importante que você trouxe, né? A construção civil é um mercado pouco inovador, pouco tecnológico e que ainda está atrás de outros mercados na questão de digitalização, de modernização. Então, assim, isso ao mesmo tempo que é um desafio, se você olhar o copo meio cheio, né? Ou meio vazio, isso também tem um lado muito bom. Por conta das oportunidades que a gente tem de melhoria. Então, assim, é desafiador, a gente esbarra muitas vezes nessa questão cultural e muito conservadorismo, né? Então, tem muita gente, eu fazia assim... Então, se a gente olhar hoje uma construção em alvenaria, a gente vê assim, se a gente olhar 100, 200, 300 anos atrás, muita coisa ainda é feita da mesma forma, né? Bloco sobre bloco, sistemas mudaram muito pouco, né? Muito pouco, assim. Então, a gente vê, assim, tem muita oportunidade e eu acho que o mais legal de trabalhar com isso é você mostrar resultado, porque não tem como você vender uma inovação, vender uma ideia, se você não mostra para que aquilo existe. Né? Então, eu já sofri muito isso, por exemplo, para implementar soluções e inovações em canteiro de obra, e que a gente tem que lidar ali com um gerente de uma obra, um coordenador de engenharia, que estão, assim, atolados de coisas. A gente sabe que a dinâmica de uma obra é insana, né? São milhares de coisas para serem decididas e tal, só que a gente tem modelos de trabalho para a gente conseguir validar as coisas e mostrar o resultado, mesmo que de uma forma amostral, num primeiro momento, né? De aplicar só para algumas áreas da obra. Algumas áreas ou pequenos processos, mesmo mais como uma prova de conceito, que a gente chama, né? Então, a gente faz pequenos projetos ali que não demandem tanto daqueles profissionais, não desviem o foco deles do dia a dia, que é, por exemplo, tocar uma obra, mas que a gente consiga, com uma pequena dedicação ou, de repente, com o apoio de uma equipe externa, da gente mostrar valor naquilo. Então, se o cara vê ali, por exemplo, isso aqui pode me facilitar a vida. Aí ele já começa a mudar um pouco o olhar, que geralmente é um olhar... economiza tempo, dinheiro, aí... dinheiro, exatamente, Marissa. Então, assim, ele pode ver que, como a gente falou, né, os processos são insanos na construção. Se
se aquilo reduz 5% da demanda dele, do tempo dele para fazer alguma coisa, já é uma grande evolução. Então, assim, isso é o mais legal de trabalhar com inovação na construção civil e a gente conseguir mostrar valor. E é aos pouquinhos mesmo. A gente vai... esse trabalho de formiguinha, de convencimento, de mostrar valor, porque de nada adianta, por exemplo, eu chegar aqui e falar, pô, vamos fazer no metaverso, vamos, pô, digital twins e tal. Se há pessoas envolvidas, os stakeholders, eles não entendem para que aquilo está sendo aplicado. Então, é muito interessante que nesse mercado da inovação a gente tem que falar a língua do usuário. Sim. Então, a gente tem que mapear quem são os stakeholders, para quem que a gente está oferecendo aquilo e como aquilo vai facilitar a vida dele. E às vezes que seja um pessoal de obra mais simples mesmo, a gente tem que falar a linguagem deles. Exatamente. Ó, fulano, isso aqui vai facilitar a sua vida X, Y, Z, né? Que seja um processo construtivo, que seja algum material diferente, uma técnica construtiva diferente. Então, a gente tem que mostrar devagarzinho ali como aquilo pode ir melhorando de pouquinho em pouquinho. Você tem que falar a língua do seu cliente, né? Do seu potencial cliente, que vai consumir aquela inovação. Exato. E está muito ligado ao nível de maturidade e conhecimento de cada um dentro daquela ideia, né? Exatamente. E quando a gente fala desse cliente, a gente pode ter, quando a gente fala da construção, a gente tem diversos. A gente tem desde o cliente final, que pode ser, no caso de uma construtora, pode ser uma empresa que está contratando a construtora. Se for uma incorporadora e construtora, pode ser o morador, o usuário. Se for, a gente pode, tem algumas frentes, por exemplo, que são os gestores de obra, ou até no back-office, sei lá, uma equipe de suprimentos, por exemplo. Teve um projeto que a gente implementou que era um robô que automatizava, por exemplo, o cadastro de novos fornecedores. Que legal. Que tinha uma pessoa que ficava até 10 horas da noite lá, cadastrando fornecedor e homologação e tal, e quando era fechamento, o cara virava fim de semana. Daqui a pouco a gente colocou uma tecnologia de RPA, que a gente chama, que é Robotic Process Automation, e que ele automatizava, por exemplo, o cadastro, né? Ele colocava no SAP, puxava de uma planilha, fazia tudo no robozinho. E o robô é 24/7, né? Trabalha de madrugada, de fim de semana. E o que é legal, né? O pessoal no começo falou, mas esse usuário, a gente chama de usuário, né? Mas esse cliente vai tirar meu emprego, né? O que esse robozinho e tal. Mas não, a gente conseguiu mostrar para ele que ele desatolava desse serviço operacional e ele conseguia pensar mais estrategicamente. Sobrar mais tempo. Realmente depende daqui, para um trabalho que depende de análise, de pensar mesmo no assunto. Então, pensava estrategicamente ali, pensar em avaliação de fornecedor, ao invés de cadastrar o fornecedor, por exemplo, que é uma coisa que geraria muito mais valor para o processo. Com certeza. Né? Então, isso é só um exemplo, assim, de como a gente tem diversos stakeholders ali, que a gente pode chamar de usuário, de cliente, né? E que isso é o principal, assim, da gente conseguir falar a língua daquela pessoa e vender no sentido de mostrar que ela vai ter resultado com aquilo. Mostrar valor para ela. Mostrar o valor para ela. Isso é impressionante, porque a gente pode falar desde o fim do processo, que seria ali uma tecnologia construtiva de fato, ou a gente pode falar de um processo operacional de back-office, como esse que eu te falei, né? Uma automatização de um processo operacional de uma área interna da empresa. Então, assim, o leque Nossa, é gigante. É gigantesco, assim, o leque de atuação é gigantesco. E quando a gente vê isso implementado e dando resultado, é fantástico, assim. É que nem ver uma obra concluída, igual ver, é super satisfatório, assim, é bem bacana. Muito legal mesmo. E, assim, a Trutec teve essa sacada de trazer você, não sei se tem mais profissionais, assim, com o mesmo perfil, né? Mas, porque nem você comentou, você trabalhou na indústria, você trabalhou em projeto e você acompanhou obra. Então, você conhece muito a dor, né, de quem tá do lado de lá hoje, né? Exato. Hoje na Trutec, a gente tem... nós somos praticamente uma startup, porque nós somos uma equipe muito enxuta. E eu, como eu estou responsável hoje por inovação e novos negócios, eu sou a pessoa que acabo tendo essa visão mais macro
e sistêmica do mercado, de saber o que o mercado está precisando, mapear novas dores e buscar novas soluções. Então, eu sou essa pessoa que faz esse trabalho hoje. Mas é super legal, assim, poder contar também com a colaboração de agentes externos, por exemplo. Eu não faço isso sozinho, né? Como a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente tem algumas empresas que são parceiras da Trutech e que compartilham as dores deles com a gente, para a gente entender, assim, o que o mercado está precisando, quais são as principais dores, né? Então, é um trabalho todo em conjunto e também um trabalho de inteligência de mercado, mapeamento, né? Da gente entender as tendências também de mercado, o que está vindo com força, o que é mais fácil de implementar, o que dá... o que tem mais potencial de escala, de replicação. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo. Isso é legal, porque a inovação ela tem que dar o resultado para realmente ser uma inovação, né, Victor? É isso, exato. Se você traz algo assim que é muito legal, mas tipo, nada viável, nada praticável, exato. Fica ruim, né? Exato. Tem o pessoal do metaverso aí que me perdoe, mas assim, o metaverso ele tem sua aplicação, tá? Mas eu sempre fui bem crítico e eu sou bem pé no chão com relação a novas tecnologias. Então, quando vem alguma coisa e vira trend, não sei o quê, todo mundo fala daquilo, eu gosto sempre de olhar qual é a dor que aquilo está resolvendo, porque isso é o cerne da inovação, é resolver problemas, resolver dores, né? Então, eu sempre fui cético com relação ao metaverso e hoje a gente está vendo que realmente é uma coisa que não está escalando da forma que eles previram lá no início e tal. Até foi uma época que eu só recebia mailing de metaverso, e-mail... Vamos construir no metaverso. Terreno no metaverso, tal. E beleza, é o que eu falei, tem sua aplicação, tem seu valor em algumas partes específicas, mas... o mercado tem tanta dor mais urgente ainda, antes disso, que por isso eu sempre fui meio cético, assim. Então, realmente, é isso que você falou, Marissa. A inovação, ela acontece quando ela sai do papel e ela vira prática, né? Porque tem muita gente que fala, pô, eu tenho uma ideia mirabolante aqui, pô, eu vou ficar milionário. Não. Ideia todo mundo tem. Sim. Calma, segura a emoção, porque ideia todo mundo tem e todo mundo acha que ter uma ideia vai ficar milionário e não sei o quê. Não, porque, assim, depende muito de execução, de encontrar o seu mercado, de saber colocar aquilo de uma forma prática. Depende de tecnologia, de processo, de pessoas, também, de né? custo. Então, é uma série de fatores para aquilo ter um corpo, para aquilo virar uma inovação de fato, né? Então, é isso que a gente trabalha e isso que a gente analisa, é da ideia até a prática, né? Você tem um checklist ali, né? Praticamente. Para você ir atingindo as metas, você tem que ir preenchendo os requisitos. Preencher os requisitos. Eu ia até te perguntar nesse sentido, como que é o trabalho e a atuação da Trutech para inovar realmente a construção? Você já contou aqui partes do processo, né? Mas falar um pouco como que é a atuação da Trutech no mercado de construção para implantar essa ideia, né, da inovação. Perfeito. Aí, Marissa, é importante a gente posicionar a Trutech, que a Trutech, ela nada mais é do que um ecossistema de soluções que resolvem as dores. A Trutech, por si só, ela não oferece nenhuma tecnologia, nenhuma solução para inovar o mercado. A Trutech, ela busca soluções, ela busca startups, ela busca empresas que fazem isso. Legal. Então, a Trutech, ela investe nessas empresas e ela oferece apoio para ir marcando o checklist do sucesso da inovação. Legal. Então, assim, essa startup aqui, ela diz que faz, sei lá, digitalização de projetos. Então, e ela está dizendo que ela faz isso e ela quer investimento. Então, a Trutech, ela investe nas empresas para ajudar esse crescimento. Então, o nosso trabalho é olhar e fazer todo um acompanhamento, olhar os números, olhar o desempenho e testar a solução de fato. Eu comentei que a gente tem algumas empresas que são parceiras, a gente chama de beta testers, que são construtoras, incorporadoras, tem até varejo, revendas, bacana, distribuidoras. Legal que você consegue testar no mercado real, né? Não, e essa é a nossa intenção.
Porque muita empresa, ela testa na própria empresa, por exemplo, mas é um ambiente mais controlado. Você não consegue ter uma noção real do mercado, né? De como ela performa na vida real, no mercado. Então, essas empresas, elas ajudam a gente a testar essa solução. Então, geralmente, a gente custeia esse projeto, essa prova de conceito, a gente pede permissão, a gente tem uma pessoa sempre responsável dentro dessas empresas por fazer a ponte, por exemplo, é uma solução para canteiro de obra, então essa pessoa vai conectar a gente com tal obra, com canteiro que esteja precisando e que aquela solução possa fazer sentido. Baseado nisso, a gente vai acompanhando esse processo e ver se realmente essa solução que ofereceu, que falou que fazia a determinada ação, que melhorava algum processo, a gente vai mapear se aquilo realmente faz sentido. E aí, baseado nisso, a gente toma a decisão, de repente, de fazer um investimento e tal. Se a gente for seguir para um investimento, a gente também tem um modelo que a gente convida essa startup a fazer parte do nosso ecossistema, ou seja, a gente tem uma chancela, essa solução tem uma chancela, um carimbo, um selo da Trutech como uma solução validada. Nossa, que bacana. Então, as construtoras, incorporadoras, elas sabem que as soluções que estão no ecossistema da Trutech, elas foram devidamente testadas, validadas, e que elas têm um potencial de crescimento grande, porque também uma das dores das empresas com relação à inovação, a serem mais abertas para a inovação, principalmente quando fala de startups, é que uma startups são empresas que nascem e morrem muito rápido. Então, às vezes o pessoal fala, pô, eu vou testar uma solução, mas daqui a pouco essa startup já saiu de cena, não existe mais, e eu adaptei meu processo, eu mudei minhas coisas, mudei minhas ferramentas e ela já não vai existir. Na Trutech, uma solução que faz parte do ecossistema Trutech, essa chance é muito reduzida. Porque tem alguém investindo por trás, Tem alguém investindo por trás e tem a nossa chancela Trutech, né? Que a gente, mais do que investir, a gente chama de smart money. A gente não está só colocando dinheiro na solução. Você está orientando. A gente está orientando, a gente dá mentorias, a gente tem uma rede de mentores, a gente tem uma série de ações que a gente faz para apoiar o crescimento daquela empresa. E o mais legal é que uma acaba apoiando a outra. Então, a gente tem, por exemplo, a ConstruCode, que foi a nossa primeira investida na Trutech. É uma solução que digitaliza as plantas e todos os documentos, né, que são usados para a execução de obra. E hoje eles estão muito mais como um gerenciador eletrônico de documentos. E essa é uma empresa que, desde que eles foram investidos em 2020, eles já cresceram quase 600%. Eles cresceram quase 6 vezes. Nem 3 anos, né? Porque a gente está no começo de 2023. Exatamente. Foi mais ou menos, acho que eles foram, foi em 2020 isso, um pouco menos de 3 anos. Caramba. Eles cresceram quase 6 vezes. E ainda pegaram 2 anos aí críticos, né? 2 anos críticos, mas eles conseguiram, assim, uma baita aceitação do mercado, que é o que a gente chama, eles conseguiram encaixar o produto deles com o mercado de uma forma que gerou muito valor. Então, isso foi puxando uma coisa com a outra, todas as empresas foram contratando, e o que é legal, que eu estou falando de ecossistema da Trutech, são as startups mais iniciais que a gente investe, elas acabam se beneficiando também dessas startups que já estão no mercado. Existe uma troca, maiores, assim, existe uma troca de ideias, experiências, inclusive de clientes, por exemplo. Eu estou atendendo essa construtora. Eles ainda não têm tal coisa. Exatamente. Então, eu posso fazer a ponte e tal. Então, a gente também auxilia nessas conexões para as menores também crescerem cada vez mais, né? E com isso a gente vai também valorizando o nosso ativo, né? Porque é um investimento nosso, né? Então é uma rede conectada dentro da Trutech, um ecossistema totalmente conectado. Totalmente conectado. E a gente também, uma proposta que a Trutech tem como ecossistema é apoiar essas startups. Então, para elas é muito benéfico de fazer parte da Trutech, porque elas vão contar com todo esse apoio. Para as construtoras, incorporadoras, é interessante porque elas têm startups, um pool de startups validadas ali, que já tem... E ainda com uma segurança, com uma segurança, que tem um investidor grande por trás. E também um outro projeto que a gente tem, que ainda está mais embrionário, mas que a gente quer, por exemplo, extrair dados, né? A gente tem aquela máxima que os dados são o novo petróleo, e a gente brinca que dados, quando eles são combinados, 1 mais 1 nunca é 2, 1 mais 1 é 3.
Por quê? Porque a gente trazendo dados de diferentes startups que estão, cada uma numa etapa do ciclo de vida da edificação, a gente consegue combinar esses dados e tirar insights preditivos, por exemplo. Então, um exemplo esdrúxulo aqui, mas, por exemplo, eu estou vendo numa startup que é de planejamento, que, por exemplo, amanhã vai ter uma concretagem. E eu tenho a outra startup, que é a ConstruCode, por exemplo, que trabalha com digitalização de projetos. Eu estou vendo que aquele projeto não foi aberto por ninguém. Então, se amanhã vai ter uma concretagem e ninguém abriu o projeto, tem chance de dar errado. Com certeza, sim. Então, a gente combinando dados, a gente consegue trazer insights preditivos. Nossa, então, a gente também legal. está atrás de startups que atuam no pós-obra, para manutenção, garantia. Então, a gente também vai conseguir ter uma clareza do que tem dado mais problema, para a gente retroalimentar as startups que estão atuando nas etapas mais anteriores, por exemplo, projetos. Então, que provavelmente... Nossa, que bacana, hein? É muito legal. Que bacana, porque é alguém ali que está... fomentando, né, essas novas ideias, né, que a gente precisa de novas ideias, e que nem você falou, nem sempre é aplicável, né, mas é importante ter, né, essas ideias, analisar, e vocês estão vendo o processo todo e consegue linkar, né, às vezes uma é especialista naquilo, outro se desenvolveu naquilo, e você linkando no outro, no processo de construção, você traz um benefício muito grande para o mercado, né? Exato. Nossa, muito legal, hein? Nossa, interessantíssimo. É um projeto que a gente está desenvolvendo ainda, a gente já fez alguns estudos e deu certo numa escala bem pequena, mas ele demanda muito mais de desenvolvimento e tudo mais, então isso é um negócio que a gente está prevendo aí para o médio e longo prazo. E a gente sabe que gerir informação dentro da construção é um parto, né? Exatamente. Às vezes a gente tem assim, você tem informação de projeto, o pessoal executou, mas nem tudo que está no projeto foi o que foi realmente executado, aí o pessoal da assistência ou da manutenção vai puxar pelo projeto que não é o executado. Então assim, tem que ser um negócio, acho que até por isso que você falou, realmente bem estudado, né, validado. Perfeito. Porque é um problema cultural, acho, né? Exato. E as startups que a Trutech investe, a gente tem uma tese de focar em startups que são SaaS, que a gente chama, que é Software as a Service, que são baseadas em software, no caso. E por exemplo, existem startups que trabalham bastante com hardware, com sensoriamento e tal. A gente até olha, se a gente em algum momento vê utilidade, a gente vai acabar trabalhando também, mas a gente foca mais em startups de software, porque também existem outras tecnologias e outras inovações no mercado que é o que a gente está falando, né? Desde novos materiais, novas tecnologias. Sim. É importante a gente mostrar que é um mundo gigantesco e que a Trutech olha mais essa vertente focada em software, né? A gente não olha também toda essa outra parte de tecnologia da construção voltada a material, por exemplo, e processo construtivo. Legal. E uma curiosidade, você comentou aí que a equipe Trutech é mais enxuta, vocês têm aí essa parceria, né, com startups. Como que é feito, de repente, se você quiser até citar um caso, para facilitar o entendimento, mas como que vocês conseguem fazer esse acompanhamento e essa aferição se a inovação realmente deu certo? Como que, na prática, assim, como que funciona? É o próprio cliente que abastece vocês? Ou tem alguém da Trutech que fica lá enquanto está em teste? Como que funciona? Perfeito. Então a gente tem esses dois momentos, né? Tem esse primeiro momento que a gente está avaliando uma startup antes do investimento. Então, passa por aquele processo que eu te falei. A gente tem alguns parceiros que vão ajudar a gente a validar aquela solução. Nisso, a gente tem algumas métricas, alguns KPIs que a gente vai avaliar a performance daquela solução. Mas, assim, o indicador mais eficiente é quando o cliente gostou tanto e resolveu tanto a vida dele que ele vai lá e contrata já a solução. Então, pra gente, legal. é a aí principal métrica. Nem precisa ter tanto nem dado. Precisa ter tanto dado. Se o cliente contratou, a gente já entendeu que aquilo serviu, né? Serviu, aquilo é válido. Claro que a gente vai combinar com as outras análises, porque a gente quer entender também como é que aquilo pode se comportar numa escala maior. Mas a gente falando das startups investidas, também é muito simples, é só a gente olhar o crescimento das startups e quanto elas estão faturando ou vendendo para novos clientes.
Então, por exemplo, a ConstruCode que eu comentei, né, ela cresceu 6 vezes praticamente desde o início desde o investimento, do primeiro investimento. Então, isso é um indicativo pleno, assim, de que aquilo realmente resolve uma dor real de mercado e que tem muito potencial de escala. E é basicamente isso, assim. Então, se a gente vê crescimento e que a startup está performando muito bem, já comprovou que aquilo deu certo, já teve uma aceitação grande de mercado. E uma curiosidade, Vitor, assim, eles começam como startup, aí tem essa mentoria, né? Tem toda essa parte da orientação, tanto o investimento quanto essa orientação, que é muito importante, principalmente para o pessoal de startup, né? Que está ali no início, mais afobado com a ideia em si, não com a implementação. Perfeito. Mas como que fica depois? Tipo, que nem, deu muito certo, que nem até o caso da ConstruCode, que cresceu aí bastante nos últimos anos. Isso vocês têm algum contrato, tipo, de prazos? Falar assim, a startup tem que ficar com a gente, pelo menos a gente investe, mas tem que ficar um período de tanto, ou não, Como que funciona isso? Para sempre, não? Como que é? Não, geralmente a gente acaba tendo duas relações. Uma de investimento, que aí, enquanto a gente tiver investimento naquela startup... Você tem retorno e eles estão andando junto ali. A gente vai andando junto, a gente vai ter a participação na empresa. Né? Exato. Na empresa, nem sempre, às vezes, ela está já distribuindo dividendos, que o caso de uma startup é raríssimo, né? Verdade. Mas, por exemplo, a gente tem participação na empresa e ela está legal. valorizando. E a gente está lá até o momento de uma próxima rodada de investimento, ou a gente queira, por exemplo, vender a nossa participação. Que já aconteceu também com outras, a gente já teve processos de exit, né? Da gente vender a nossa parte. Mas a gente tem um outro contrato, que é justamente o contrato de acordo comercial para a startup fazer parte do ecossistema. Que aí sim, para ela fazer, para ela ter os benefícios de todas essas ações que a gente faz para auxiliar o crescimento delas, e também para ter apoio, por exemplo, em ações de marketing, participação de feira, em eventos, enfim. Então, sim, esse contrato aí, ele tem um prazo. Aí a gente pode definir 1 ano, 2 anos, que é para a startup fazer parte mesmo do ecossistema. Se passou daquele prazo e não faz mais sentido para a startup ou para a Trutech, tudo bem, a gente pode destratar, mas a gente quer que a startup continue, né? Por isso que a gente é tão criterioso na nossa escolha das startups que vão fazer parte do ecossistema, porque a gente quer ter um relacionamento duradouro, né? A gente quer montar um clube das melhores startups que existem no mercado da construção civil. E uma curiosidade, a gente teve o ranking chamado 100 Open Startups, que é o principal premiação, o principal ranking que premia as startups com maior potencial, enfim, que são mais relevantes em todos os setores. Não só da construção. Não só da geral. Construção. Na vertical de construção civil, as 3 principais eram do ecossistema da Trutech. Que legal. Né? Então, obrigado. E para a gente foi, assim, uma validação de que a gente está no caminho certo. A gente está escolhendo bem, as startups estão performando bem, elas estão realmente fazendo a diferença e estão inovando de fato, né? Elas estão tirando da ideia e estão colocando na prática. Né? Isso é muito bom. Muito legal mesmo. Bom, ainda pegando um pouquinho do gancho, né, da última pergunta da Maressa, eu queria que você falasse para a gente alguns cases de sucesso, né, com relação a alguma inovação que vocês implantaram, que vocês acompanharam de perto, assim, e quais foram os benefícios que os stakeholders alcançaram com isso. Então, isso ia ser bem interessante você compartilhar com a gente aí. Tá bom. Eu vou até ser um pouco repetitivo aqui, porque, assim, os maiores cases que a gente tem, ConstruCode, até pelo crescimento dela, assim, é absurdo. Foi bastante, né? Foi muito, assim. Muito rápido. É muito rápido, e é legal eu falar um pouco das soluções, o que elas fazem. A ConstruCode, então, ela é um gerenciador de documentos, e ela digitaliza, por exemplo, as plantas e os projetos que são usados em campo, né? E mais do que isso, ela é uma solução que ela tem o controle de versionamento, e igual no Spotify, por exemplo, você pode escolher as músicas para ouvir offline. No ConstruCode você escolhe as plantas que você vai trabalhar naquele dia, o engenheiro de campo vai escolher. Se não tiver
internet em campo, não tem Ele não problema, vai ele vai ficar precisar. offline. Olha só. Quando o projeto revisar, por exemplo, está na revisão 2, ele virou R3. Quando o engenheiro, o celular reconhecer o sinal de internet, ele vai automaticamente já atualizar o projeto. Então, isso acaba, por exemplo, com retrabalho. Sim. Pegar a informação errada. Pegar a informação errada. Então, outra coisa, tem empresa, eu ainda trabalho com alguns projetos plotados. Então, assim, o ConstruCode, você consegue mandar plotar direto por ele, e os projetos que são plotados, eles já saem com um QR Code automático pequenininho, assim, no cantinho da planta, do projeto. E aí você consegue, por exemplo, quando aquele projeto for revisado, ele indica quem pegou aquele projeto, porque para pegar o projeto ele tem que fazer um check-in com o celular, no QR Code. Então ele diz, fulano tá com um projeto de armação defasado. Então você tem que ir lá e trocar ou pedir para a pessoa vir trocar. Então, assim, isso minimiza muito retrabalho, demolição e faz de novo, porque a gente sabe que no nosso mercado acontece muita revisão enquanto a obra está rolando, né? E fora também a redução do uso de papel em campo, né? O engenheiro sai com aquele calhamaço de aí chove, 30, aí chove, barro, o cara tá correndo, aí abre aquele A0 gigante, super difícil de aí manipular. Venta, né? E aí tem vários, né? Ele fala assim, puxa, esse daí é qual? Aí e agora, para eu achar a informação? No ConstruCode ele tem tudo aqui no celular, pode ser um tablet também, né? Prático. E o que é legal, né? Acho que a maioria de nós já tentou levar um projeto em PDF para olhar no campo, né? E qual a dificuldade daquilo? Porque o PDF ele pode ter 1 mega, mas ele pode ter 60 mega. Se você exporta de um DWG, por exemplo, ele vem uns layers lá ocultos e tal, e você não consegue abrir aquele PDF, né? Então você vai girando, demora um ano. O ConstruCode... Aí você quer dar um zoom, ele demora 300 anos para aumentar. Não, né? e aí você fala o quê? Vou pegar o papel, né? Mais fácil. O ConstruCode, o que ele faz? Ele pega, ele aceita os PDFs, os DWGs, e ele limpa aquilo, ele automaticamente ele comprime aquele arquivo, ele transforma num arquivo de imagem, que ele tem diferentes níveis de zoom, e você consegue mexer nele super fluido, assim. Então você consegue girar, você consegue ampliar, como se fosse uma foto super levinha, assim. Então, a aplicabilidade daquilo no canteiro é fantástica, assim. Por isso que é um negócio que dá muito certo, porque as pessoas realmente usam porque é prático, e não porque, é tecnológico, vou tentar usar. É porque facilitou a vida mesmo, né? Facilita a vida. Então, isso é fantástico, assim. Só um exemplo prático do que a ConstruCode faz. E um outro exemplo legal é a ConstruFlow também, que você perguntou de exemplos de sucesso, cases de sucesso. A ConstruFlow, a gente começou esse processo de validação e entendimento da solução mais ou menos 1 ano atrás. A gente fez um investimento e a partir daí ela cresceu 60%. Caramba! Em um ano. Cresceu 60% em um ano. Então, assim, também foi um baita case de sucesso. É uma startup que está num estágio um pouco menor do que a ConstruCode, por exemplo, mas ela está seguindo no mesmo caminho. A curva de crescimento está sendo parecida, e a ConstruFlow é uma solução de comunicação em obra. Então, comunicação de projeto, perdão. Então, a gente sabe que, você falou das informações que se perdem e tal, e a ConstruFlow você consegue, por exemplo, juntar todos os projetistas dentro da plataforma, e você ter uma coordenação muito mais assertiva. Então, o coordenador de projeto, por exemplo, está com alguma interferência, está com algum clash, ele vai apontar, eu quero, a instalação hidráulica tá batendo na viga, então eu vou abrir um apontamento sobre aquele issue ali, eu vou vincular o projetista de estrutura e o projetista de arquitetura e o de hidráulica. E aí eles vão resolvendo aquilo, vai criando um histórico de comunicação, até eles chegarem num consenso e o coordenador dá um ok sobre aquilo, então aquilo está validado. Então, assim, é uma coisa fantástica que ajuda muito na coordenação de projetos, e você tem um fluxo organizado
do processo de compatibilização, né? Que geralmente o pessoal faz em Excel, Eu manda ia por falar e-mail, isso. em Aí, WhatsApp. ô, Vitor, todo o processo acontece dentro da plataforma. Dentro da Não existe plataforma. mais aquele negócio de ficar gerando relatório de compatibilização, que Não. manda para um, que um responde, que Não. o outro responde. É tudo ali. É tudo ali, Em em tempo real, porque você não legal. precisa gerar um relatório. Tá todo Você mundo, já é só tá acessa ali, a plataforma, Você tá ali. acessa e você tem os seus apontamentos que você precisa resolver. Você entra lá e você vai ver o histórico de mensagens ali e você vai dando a sua contribuição. E aí, quando o coordenador achar que aquilo tá resolvido, ele vai fechar aquele apontamento. Que legal. Então, assim, para coordenação de projeto é fantástico e é uma coisa que, assim, as empresas estão usando muito, assim, elas estão vendo muito benefício. Porque aí elas chegam na etapa de execução com muito menos problema. Verdade. Com certeza. Inclusive, já tem plugin para Revit, ele já está aceitando, por exemplo, BIM também, visualização em BIM para fazer apontamento. Porque eu já vi muito, assim, BIM 360 e outras Sim. plataformas mais voltados para a metodologia BIM. Sim. No caso da ConstruFlow, se for em 2D também, também. é o processo, independe processo. da metodologia de desenvolvimento do projeto. Exatamente. Legal, hein? E dentro principalmente e tanto faz no 2D ou no 3D, você tira ali o print direto pelo sistema, então você daquela área que você daquela quer área resolver. Específica e você faz os apontamentos ali direto, né? Então os markups, né? Eu puxo seta, eu faço uma ameba, eu escrevo um texto para evidenciar aquilo direto do próprio sistema. Não tem que geralmente o pessoal tira um print do projeto, joga no PowerPoint, pega faz uma texto, apresentação pega uma básica, setinha, salva o PDF, gera um Isso quando relatório. não manda aqueles prints em e-mails gigantescos, né? Que o e-mail vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Só, gente do céu, como que perde informação assim, né? É muita informação que se perde, Marissa. E assim, é uma coisa, assim, que é uma ideia simples, mas muito bem executada. Sim, é verdade. Entendeu? Isso que é o mais importante. Essa ideia, muita gente deve ter tido já. Mas muito engenheiro já pensou. Como né? implementar? O sucesso disso, ele depende do quê? De uma plataforma que aguente o tráfego, que seja estável, que esteja disponível, que seja fácil de usar, que seja leve, que seja fácil de entender o uso. Não adianta ter que ter um treinamento tem que ter um super treinamento mega gigante, técnico. Tem algumas que até precisam, se a gente está falando de um software mais complexo, de um Revit da vida, né? Uhum. Mas uma plataforma dessa, quanto mais fácil, maior a chance de porque senão você começa a ter resistência até de quem vai usar, né? Tipo, vai ter projetista, a gente vê projetista mais velho, as pessoas falam, não, muito difícil, não quero, exatamente. Então, assim, são casos super de sucesso que a gente tem. Tem um outro também de uma startup que faz, por exemplo, mapeamento de obras ativas. Então, ela faz uma leitura de todas as ARTs e RRTs ativas, cruza com dados de CNO, por exemplo, Receita Federal, e ela consegue mostrar um dashboard com mapas de quantas obras existem em cada região do país, dividido por empresa, por tipologia, e isso quem consome muito essa solução são as indústrias, por exemplo. Então, eles querem ver onde tem determinado tipo de obra para concentrar os esforços de vendas. Então, esse caso foi bem bacana, porque nessa etapa de validação, a gente conseguiu mudar muita coisa, sugerir mudança. A gente não muda nada, né? A gente pede, a gente sugere, né? A gente sugere, baseado na nossa experiência, nas mentorias que as startups têm, a gente sugeriu muita mudança no modelo de negócios deles, inclusive em ferramenta, em modelo de precificação, e a partir daí eles também decolaram. Assim, foi super legal, e hoje eles estão com uma plataforma super interessante, já vendendo para os maiores players da indústria, assim. Nossa, que legal. Desde aço, cimento, esquadrias. Então, assim, é muito legal mesmo a gente poder contribuir com isso também, né? Com certeza. A gente investe, mas a gente também contribui, né? A gente é o tal do smart money. A gente quer fazer aquilo dar certo, né? Então... Não é só pelo investimento, não é só pelo dinheiro, é pelo bem maior, né? Para contribuição para o setor mesmo, setor, né? Isso. Abraça o setor todo, né? Não tem um nicho específico, você abraça o setor da construção. O setor da construção. Generalizado. Isso é legal. Isso é legal mesmo.
Ô, Vitor, aquela que faz não um mapeamento, mas uma fiscalização através de câmera no capacete de algum funcionário, também é de vocês ou não? Também. É a Construtim, ela é uma investida nossa. E também é outra startup que está crescendo absurdamente, que também, assim, super legal. A solução deles, que é uma solução para acompanhamento remoto de obras através de câmeras 360. A gente brinca, a gente faz a relação que eles são o Google Street View da construção civil. Então, o que é legal? É você, por exemplo, economizar com visitas em obra, deslocamento, às vezes eu tenho um projeto lá, sei lá, em Curitiba, lá no interior de São Paulo, tem que pegar o carro e ir até lá. Você consegue... E sem contar que a gente sabe, né, Vitor? Assim, não dá pra gente estar na obra o tempo inteiro. Alguma etapa você vai perder, né? Às vezes você chega lá e fala, nossa, e essa etapa que eu precisava ver... Já foi, exatamente. Então, a Construtim, ela tem esse benefício de você poder olhar algum ponto específico que você queria tirar uma dúvida. Eu estou fazendo uma revisão do projeto, mas eu quero ver como é que foi executado aquilo ali. Eu vou na planta, tem alguns pontos determinados na planta que são feitas as capturas. Eu vou colocar o ponteirinho ali e vou ver a imagem 360 graus. Eu vou girar, eu vou ver como é que está a obra naquele momento. Isso é muito legal. Então, e mais do que isso, você consegue dividir a tela e colocar datas diferentes. Eu quero ver como é que estava no dia 10 e no dia 30. É um Street View mesmo. É praticamente o Street View, só que é mais que o Street View, porque o Street View nem faz essa comparação. Não. E aí eu consigo travar na mesma posição para comparar e girar ao mesmo tempo as duas imagens. Então eu tô vendo exatamente o que tinha naquele dia e o que tem naquele outro. Que da hora. Então é muito legal. E outra vantagem super... falando de tempo, né? Às vezes, eu tô com uma obra longe, isso é muito bom uma solução muito boa para a empresa que tem muita obra espalhada. Exato. Então, os clientes que são muito bons, muito grandes na Construtim são obras de varejo, por exemplo, que tem muitas obras e muito espalhadas também. E uma coisa legal também que facilita a Construtim é no registro do pós-obra, né? Verdade, então tá tudo documentado, cria um né? histórico. Então, deu um problema ali numa tubulação, ou um vazamento, né? Problema de impermeabilização ninguém tem, né? Quase não tem. Vazou ali aquela cobertura, vamos ver como é que foi feito, como é que foi feito o arremate, como é que tem um detalhe ali. Tem como buscar. Então, a chance de você entender como é que foi feito, se teve algum problema na execução é alta. E aí você consegue ser mais eficiente ali na hora de reparar. Mas aí é um funcionário específico? Como que funciona, será? É um funcionário dele como que... Geralmente as capturas é super legal. É um capacete de obra mesmo e a câmera é acoplada, tem um suporte específico, assim. E aí, geralmente, o pessoal da obra atribui a captura das imagens para alguém, seja um estagiário... Fica alguém responsável por usar aquele capacete. Por usar aquele capacete e não precisa ficar com o capacete o dia todo, assim. Pode ser tipo, todo dia de manhã a pessoa dá uma volta naqueles pontos específicos e com o celular tem o aplicativo da solução, ele vai lá e vai registrando as imagens, aí ele pode tirar o capacete e seguir a vida. Né? E ele é só imagens, vídeo ou... Só imagens. Só imagens. Só imagens. E você consegue também criar trajetos, né? Então, se você quer mostrar para um cliente, por exemplo, às vezes o cliente fica meio perdido. Não sei que ponto eu clico, né? Então, você cria um trajeto como se você estivesse visitando a obra, caminhando com ele. A gente começa aqui, vamos passar ali, vamos olhar aqui. E você só manda o link para o cliente e ele vai acompanhando. Legal. Então, para o cliente é muito rico também. Sim. Ele quer ver como é que está a obra dele, se está organizada, se não está. Então, é muito bacana. Nossa, muito legal mesmo. Também gostei. E já que eu tô falando das soluções, eu vou fechar aqui falando da Agilin, que é uma outra também que a gente tem no nosso ecossistema, que é uma solução de planejamento. Que ela, basicamente, faz o planejamento da obra. Ao invés de você fazer o planejamento num Excel ou num Project, você pode fazer o planejamento direto na plataforma, ou você pode importar de um Project, de um Excel. E a partir daí você tem lá todo o seu planejamento registrado no sistema. Você consegue, por exemplo, trabalhar linhas de balanço para entender melhor o fluxo, o ritmo da sua obra. E estando o planejamento registrado, você vai fazendo o acompanhamento da execução. Então, eu vou no campo e eu vou registrando o que foi executado. Então, o sistema vai cruzando se aquilo foi executado na data que ele estava previsto.
E, fora isso, você também consegue já colocar aquela peça, aquele serviço para vistoria da qualidade. Então, você só dá como concluído depois do setor da qualidade validar. Então, com isso, você consegue também controlar o fluxo de pagamento dos seus empreiteiros, você consegue bloquear ali algum pagamento. Até se programar, né? Se programar. O fluxo, tudo. E o mais legal de tudo isso é que todo o seu dashboard, toda a sua linha de balanço, não, a curva de evolução, enfim, custo, prazo, eles ficam totalmente atualizados, porque você não precisa voltar pro seu project e atualizar aquilo, voltar para a mesa. Isso aqui atrasou, deixa eu ir lá atualizar. Atrasou, eu vou atualizar, replanejar, porque isso também é um desperdício de tempo você elimina absurdo. Um processo, né? Você elimina um processo, porque se você está informando ali no aplicativo, ele já retroalimenta automaticamente. Então, é uma outra super solução que a gente tem lá na Trutech também, e que está também decolando. O pessoal lá de Fortaleza. Um abraço aí pro André também. Que legal, que legal. E ele consegue relacionar, por exemplo, que a gente faz os modelos em BIM, aí falando, eu sempre vou falar na ótica da impermeabilização, né, Vitor? Você já sabe. Eu já aproveito para tirar todas as minhas dúvidas. Ele consegue relacionar, tipo, eu consigo, através de um modelo ou em FC ou RVT, passar as informações para que eu consiga fazer esse planejamento na plataforma? Existe essa interação? Ou como que eu imputo os dados para ele fazer o planejamento? Geralmente, eu não sou técnico da solução, tá? Eu vou saber o macro. Desculpa, André, mas a gente chama a Gilinha aqui. Depois a gente pode combinar um com cada solução que vai ter um podcast para cada, se vocês quiserem. Que legal. Eu não sei te responder essa pergunta, mas eu sei que ele tem alguma interface, sim, com o modelo BIM, mas ele tem uma ferramenta muito fácil de você criar o planejamento lá dentro, que é basicamente um fluxograma. Tem uma ferramenta bem diferente. Você cria um fluxo com as etapas. Cria um fluxo com as etapas, exato. E vai atribuindo ali as datas. Não é igual você ir fazendo num project linha a linha, por exemplo, faz um Gantt, assim. Você meio que vai fazendo um fluxograma ali, e aí daquilo ele gera um cronograma, sabe? Legal. E você pode salvar como um modelo, e nos próximos projetos você pode... Inclusive, você pode usar eu tô falando aqui dos usos convencionais, e para que eles foram... desenvolvidos, pensado, né? Mas tem gente que usa o Agilin, por exemplo, para controlar cronograma de projeto e não obra, né? Então você pode controlar dentro dele. Legal. Tem gente que usa o ConstruFlow para fazer comunicação em obra, por exemplo, ao invés de só compatibilização do projeto, você também pode usar como uma ferramenta de comunicação em obra. Então é bem bacana, assim, tem várias faces, né? Várias muito faces. Legal. Eu penso muito assim, projeto, a gente vem fazendo projeto de impermeabilização, aí tá trabalhando com BIM já. A parte de projeto tem ainda algumas dificuldades, né? Isso com relação ao mercado mesmo, né? De compatibilização, considera impermeabilização, não considera. A gente participa do processo de compatibilização. Infelizmente, ainda tem alguns coordenadores que acham que não precisa compatibilizar, até dá um problema na obra, né? Que você sabe que são muitos, né? Rebaixo, cota, caimento. Exatamente. O que é, né? Não é nada, não é né? nada. Só na hora que resolver. Na hora resolve. Mas eu vejo muito problema também no planejamento. Isso é uma visão minha, né? Uma experiência. Como a gente faz muito validação, então a gente faz o projeto e muitas vezes o cliente contrata a gente para fazer a validação do processo. Quando a gente chega lá, não tem um planejamento de impermeabilização, né? Geralmente o cronograma da obra, que até que a gente falou com o Alexandre aquele dia, né? Tá lá uma linha, impermeabilização, tantos dias, né? Caramba. Você não tem lá, fixação dos ralos, regularização, arremate, as né? etapas eles pulam, né? Ele deixa um tema aberto. Geral ali. Exato. Até por desconhecimento, né? Sim. Exatamente. Porque quem monta o cronograma da obra, às vezes não tem conhecimento de todas essas etapas. Então, a ideia nossa era já fazer um planejamento, mesmo que fosse básico, saindo do projeto, né? Tipo assim, entregar o projeto, até eu tava tentando aplicar isso para os modelados, que acaba relacionando com outros softwares, né? Para criar esse planejamento e ir para a obra já, tipo assim, quando você for fazer o planejamento da impermeabilização, você tem que encaixar esse cronograma com essas etapas. Perfeito. Porque sempre fica nas costas ou do aplicador. Se é um aplicador bom, ainda o cara meio que sinaliza, né? Se é um cara que desconhece, passa por cima e faz. E é onde a gente vai fazer as validações e fala, gente, isso aqui, né? Quantas vezes não fixou a pedra lá do peitoril antes da impermeabilização virar embaixo, né? Perfeito. Não impermeabilizou e já tá com a pedra. Eu falei, gente, então são etapas que precisam ser alinhadas, né? Perfeito.
Então, é por isso que eu te perguntei. Então, a gente tá estudando algumas coisas nesse Sim. sentido. Não, aí eu vou chamar os especialistas depois. Isso O aí. pessoal lá da Agilin, eles com Legal. certeza deve ter alguma coisa que ajude nesse sentido, sim. Legal. Com Mas é certeza. importantíssimo, a gente tem que considerar. E a impermeabilização é uma coisa interessante, né? É curioso. Assim, né? Sim, Isso que você demais. falou. Eu adoro impermeabilização, por mais que eu não esteja atuando ainda Mas mas já atuou no mercado muito, né? atuei muito, então eu conheço bem essas Os dores também, os processos, processos. dores. Então, eu te entendo bem, Marissa. E eu vou dar uma cutucada lá para ver se a gente consegue Com implementar isso aí certeza, também. com certeza. Legal. Bom, e assim, na relação de profissionais, né? Qualquer profissional pode participar de um projeto com a Trutec? Quais são os requisitos que vocês pedem? Se vocês têm um checklist, alguma coisa assim do tipo? Existe um processo seletivo, algo do tipo? Como que funciona, Vitor? Aí nesse caso a gente vai fazer essa análise de demanda. A gente tem, por exemplo, mapeado as próximas soluções que a gente vai buscar. Então, uma delas agora que eu te comentei é, por exemplo, soluções que ajudem a gestão dos processos no pós-obra, manutenção, né? Gestão de estoques também a gente está mapeando forte, a gente sabe que é uma dor forte do mercado. Então, assim, as startups que tenham interesse em fazer parte do ecossistema da Trutec, elas podem entrar em contato, e aí a gente vai fazer essa análise, a gente vai entender se existe uma demanda de mercado, a gente vai buscar entender o potencial daquela solução, a gente analisa também o perfil dos sócios, dos fundadores, para ver se tudo isso entra tudo isso entra na legal. análise. Mas vai estar muito condicionado ao nosso timing também. Se a gente vai ter essa disponibilidade para absorver uma nova startup, para poder fazer um investimento também, ou também fazer um contrato de acordo comercial. Mas, assim, todos que tiverem interesse podem procurar a gente. Total, a gente tem uma base de startups gigantescas. Ah, que legal. E que também é legal que muita startup vê valor nesse trabalho que a gente faz e procuram a gente querendo fazer parte. Ó, eu vejo que a Trutec, assim, tem as melhores startups da construção Vocês ali acabaram dentro. virando referência. Viramos nisso. referência, eu quero fazer parte disso também, eu quero beber dessa fonte, eu Que quero ter bacana, contato isso é com os muito mesmos legal. clientes. Então, a gente acaba tendo essa abrangência bem legal, assim, no ecossistema. Mas todo mundo que tiver interesse pode sim fazer contato, e se o negócio estiver maduro, já mais validado, já tiver uma solução que faça sentido para a gente neste momento, que não concorra com as nossas soluções que a gente tem né? já no É portfólio verdade. também, a gente vai analisar super abertos aí. Sim. Que Show legal, de hein? bola. A dica, gente. Já peguem a dica. Muito bem. Não, mas assim, você falou uma coisa agora, mas é uma dúvida minha. Então, vocês, por exemplo, têm a ConstruFlow, que você citou bastante. Então, vocês não admitem outro que conflite, por exemplo, com o que ela presta de serviço para vocês. Exato. Né? Então, vai ter sempre só uma única opção Isso. de cada tipo de serviço prestado. Exato. No nosso acordo comercial, a gente busca isso. Ah, legal. Porque senão a gente acaba tendo algum conflito de interesse. A gente Sim. está apoiando uma startup que tem essa solução. Se tiver uma outra igual, pode sim. dar algum problema. A gente está apoiando mais uma do que a outra e tal. Então, a gente tem essa autonomia ali de soluções, e a gente não faz parcerias ali com startups que sejam da mesma solução. Até porque a gente quer criar a gente tem até uma mandala desenhada com o ciclo de vida do empreendimento. A gente quer ter soluções desde do comecinho do processo, que seja uma análise de um terreno, Um estudo de um estudo de viabilidade para incorporação, passando por projeto, depois passando por planejamento, depois execução da obra em si, Legal. depois passando por entrega de obra, exposição ao meio, depois manutenção, uso e operação, manutenção e eventualmente até demolição, reabilitação. Então, a gente quer ter soluções que Pegar a cadeia completa. fechem a cadeia, assim. Então, E que seja um para cada item, né? Um pra cada não item. ter, tipo, lá, meia dúzia que faz a mesma coisa, né? a gente até tem, porque eu fui pontuando essas etapas, e a gente vê que, assim, são etapas grandes, mas quando a gente fala, por exemplo, de execução de obras, Você se a gente tem explodir, a gente tem milhares de de coisas. Então,
tranquilo. Se cada uma fizer uma Às vezes coisinha é na mesma dentro disso, área, mas coisas diferentes, coisas diferentes. né? Disciplina diferente, disciplinas né? diferentes. Então, Processos, né? Exato. Diferente, Eu legal. fiz esse trabalho de mapeamento, eu tô explodindo cada uma dessas etapas. Em execução de obra, eu cheguei em quase 100 subprocessos, assim. Nossa, Então, é muita dá coisa. pra gente... tem espaço pra todo mundo. Tem, assim, claro que né? E tem. ainda se você for abrir mais, acho que Não, ainda dá, né, acho que ainda dá. Não, isso que eu tô te falando que a gente foca em software, né? Se a gente olhar sistema construtivo, material, ixi, processo, Nossa, puxa, aí você vai explodir mais de 1000 aí. Não, tem muita coisa, tem É muita bastante coisa mesmo. coisa mesmo. Então, assim, fica até a provocação aí pro pessoal trazer novas ideias, novas soluções. Daquelas, né? Eu já anotei as minhas, pessoal. Então, e mais do que ter a ideia é executar. Né? Sim, com certeza. Porque aí a gente entra muito mais também na seara de empreendedorismo, né, Marissa? Sim. Marissa e Gisele. A gente vê que, assim, não só ter uma boa intenção, uma boa ideia... Mas ser um bom empreendedor. Mas né? ser um bom empreendedor. Mesmo que precise ser lapidado, mas que já tenha um perfil de empreendedor, né? Exatamente. Então, a gente tem esse olhar mercado, solução, dor de mercado, mas a gente olha também muito esse skill, né? De empreendedorismo. Porque sem isso, uma startup não vai ficar em pé. Vocês que são também empreendedoras, né? Vocês sabem muito bem que, você precisa ter desde um conhecimento jurídico, de gestão de pessoas, de financeiro. Então, porque sem isso uma empresa não se sustenta. Então, a gente, até um pouco mais do que propriamente a solução mesmo, a ideia, a gente olha esse lado empreendedor mesmo, do empreendedorismo. Exato. Legal, precisa mesmo. Bom, e agora eu queria que você mandasse um recado aí para os profissionais da construção, que já estão, alguns que já estão no caminho aí, outros estão ingressando, porque a gente vê muito os mais jovens, assim, que sempre querendo empreender. A gente tem visto bastante nos grupos que a gente está, nas áreas que a gente atua. Legal. Então, o pessoal quer empreender, né? Então, gostaria que você deixasse um recado para eles nesse sentido da inovação. Perfeito. Né? Olha, o recado que eu daria, assim, o mercado da construção civil, ele está sedento por novas tecnologias. A gente está conversando aqui sobre as barreiras, o conservadorismo, a dificuldade de inovar no mercado, mas isso está mudando numa velocidade muito rápida. Quando as empresas começam a adotar as inovações e terem resultados práticos com aquilo... Elas ficam mais famintas, né? Elas começam a entender e essa barreira ela vai se desfazendo. E mais do que isso, os concorrentes vão vendo que também aquilo é possível. Poxa, meu concorrente está sendo bem mais eficiente, também, eu vou atrás, o que ele está fazendo? Então, assim, existe muito espaço e a coisa está mudando muito rápido. Então, o recado que eu daria é isso, assim, se você tem uma ideia, ou tanto falando para o empreendedor, né, corra atrás da sua ideia, da sua proposta, estruture isso que o mercado tem grande chance de absorver, claro, se bem executado, se bem planejado, e também falando para o mercado, falando para as construtoras, para as incorporadoras, olhem com mais carinho sobre as soluções que existem já hoje e deem um espaço deem uma chance para que essas inovações impactem nos seus processos, mesmo que dê um trabalhinho a mais no início, para você validar aquilo, para você testar aquilo, mas no final do dia aquilo acaba trazendo tanto benefício que você nem vai lembrar do trabalho extra que te deu ali, vale o retorno sem dúvida alguma. Então... eu até, né, compartilhando uma experiência, né, o BIM vem forte na parte de projetos e eu vejo dentro da impermeabilização uma resistência grande, né, dos projetistas, ou o pessoal migrar também, até por conta de demanda, alguns clientes ainda não enxergam o benefício, mas é exatamente isso que você falou, assim, você tem que ver, analisar, né, para inovar não é diferente, acho que creio que para as construtoras, mas a gente avaliou bem o processo, assim, né, até antes de contratar uma consultoria,
eu preferi estudar um pouco, né? Eu coloquei o pessoal para fazer curso de Revit, entender o processo todo. Entendi como funciona o processo agora e sei que isso vai ser benéfico. Perfeito. Só que eu já me preparei, tipo assim, uns 6 meses. Perfeito. Vai ser doído, porque a minha equipe vai precisar se adaptar a um novo processo. Perfeito. Eu vou ter que criar um processo que se adapte à minha forma de trabalho, ou, de repente, mexer no meu, para que isso fique produtivo, né? Sim. E que compense. E aí foram alguns meses aí, até que foi menos do que eu imaginei, acho que com 4 ou 5 meses a gente conseguiu fechar o processo em BIM, já a equipe tá trabalhando ali com uma produtividade legal, né? Nisso a gente foi replicando, tinha uma Legal. pessoa, depois foi replicando. Mas hoje eu falo assim, que quando o cliente realmente trabalha em BIM da forma correta, né? A gente tem todas as equipes, pra gente compensa muito mais. Que legal. Porque, assim, é mais produtivo, o trabalho é único, não tem aquela questão do refazimento de toda hora vai para uma fase, mudou tudo, atualiza a planta, né? Sim. Limpa a planta e tudo mais. E também, assim, eu percebo que é mais rápido o processo. Às Perfeito. vezes o projeto em 2D a gente levava com a equipe toda do cliente, às vezes 1 ano para entregar, Nossa, sabe? caramba. Desde o AP até o executivo, LO. E muitas vezes no processo em BIM, você tem que... senão não se aplica, né? O BIM, para você Sim. ficar ali definindo coisas ou não saber o que você vai fazer, você não se aplica. Eu acho que isso no 2D era muito forte. Perfeito. Né? No BIM, você vai fazer a edificação, você precisa resolver na hora. Falou, não, a hidráulica não tá passando aqui, é isso. Não tem, Exato. não tem como virar, a gente Sim. tem que resolver isso agora. É agora, em tempo real. Perfeito. Então, eu acho que... Mas compensa, assim, muito, muito mais. Assim, se a Você gente... teve uma curva de aprendizado, né? Exatamente. Isso foi Foi duro, para você mas conseguir hoje- implementar, né, é. Marisa? Mas hoje você colhe os benefícios disso, né? Exatamente. Sim. Então, isso é o mais legal, assim. É das Exatamente. empresas entenderem que vai existir um esforço adicional Que é normal, Que é pra normal inovar, né? para inovar, É, mas depois o resultado daquilo se Compensa paga. muito Compensa mais. muito. compensa muito mais. E uma dúvida, vendo você respondendo a pergunta da Gi, precisa ser empresas novas? Tem que ser empresas, assim, como que funciona? Empresas, o pessoal tem uma ideia, precisa ser uma empresa nova no mercado, uma empresa antiga, como que funciona? Não precisa ser uma empresa nova, Marisa. Então, se tiver alguma solução que queira fazer parte do nosso ecossistema, que já esteja em fase de tração escala, por exemplo, que é como a gente chama no mundo das startups, que já esteja ali com faturamento bom, que já esteja com uma base de clientes, tranquilo também. Para a gente tem essa vertente, a gente olha para as duas vertentes. Essas Legal. startups já mais maduras e também as startups ainda em fase de Que tá nascendo ideação. agora, né? Exato, mais ali em early stage, né, que a gente chama, que são startups ainda mais em validação de produto, em validação de mercado. Mas a gente olha para as duas vertentes, porque Legal. para a nossa proposta de valor faz sentido as duas coisas. Porque elas acabam se beneficiando, por exemplo, as que estão em nível mais inicial, elas acabam se beneficiando muito das startups mais maduras que a gente já tem no Verdade. ecossistema. Então, e ao mesmo tempo, se a gente também admite uma startup que já esteja mais madura, pô, a gente só potencializa o nosso nível de agregar valor para todas as outras, né? Então, a gente olha as duas coisas, tá, Marisa? Bom saber. Você já tá anotando suas ideias aí também, né? Legal, Vitor. Show. Nossa, muito legal o bate-papo. Aprendi demais, Que cara. legal. Nossa, show de bola. Pô, Gostei. Pra mim também. Eu adorei porque também, pô, muito legal. Aquele negócio, a gente vê a área de construção civil muito conservadora, né? Uhum. Então a gente acaba crescendo É. no conservadorismo. Então não Fica vê, limitado, né? a gente não vê que tem outras áreas pra gente voar, né? Com Você não certeza. vê a liberdade. Então isso é bem legal de aprender mesmo. Gostei E também. até eu sendo, assim, já tendo atuado também no mercado de impermeabilização, me incomoda muito ver algumas coisas que demoram muito para evoluir Sim. no nosso mercado, né? Sim, Por exemplo, exatamente. a gente vê pessoal fazendo aderência com asfalto quente, com meada, né? Aquele negócio muito arcaico, né? Então, Exatamente. Será que não existe? será que né? não existe nada melhor que aquilo, mais rápido, né? De vez em quando, como eu sigo muito perfil de engenharia no Instagram, também essas coisas, a gente vê umas maluquices também da China, o pessoal com as vassourinhas que soltam com maçarico, que cola manta. Tipo assim, parece meio maluquice no primeiro momento, mas tipo assim, tem alguém tentando, né? Sim. E se a gente não quebrar o status quo, a gente nunca vai sair daquilo, né? Não Se a mesmo. gente se conformar em colar manta com meada
e tudo E bem ficar assim e fazer teste de estanqueidade, com ficar lá água, com encher de água, água. ficar 3 dias, né? A gente precisa Verdade. mudar. Não muda, né? Isso sim, a gente está falando do mercado inteiro, mas quando a gente olha para a impermeabilização em si, tem Tem muito muita coisa. campo para a gente Sim. inovar e Evoluir. evoluir também, né? A gente sabe que tem muita coisa, tem materiais novos surgindo, tem alguma evolução, mas a gente também olha processo, assim, a gente Sim. precisa evoluir como processo também, né? Na Com impermeabilização. certeza. Ah. E parar de falar a frase, né? Eu sempre fiz assim. Sempre fiz assim, não dá, né? Não dá, gente. não Precisa, dá, a gente não precisa dá. tirar essa frase do vocabulário, né? do Porque Tira. nosso segmento. Porque, olha, tá demais. Tá demais. Entrando nessa parte de processo, o Alexandre expôs aqui, eu não sei se você assistiu, de qualificação de mão de obra. Não ainda, Cara, que mas eu- eu vou... Tá na minha Tá na playlist sua- no Spotify. Opa! Tá muito nos meus- legal o nos meus projeto favoritos. dele, cara. E eu achei assim, e ele tá tentando, é lógico, né? Todo tem a questão do negócio, do empreendedorismo, mas ele tá indo numa dor dele, que é de capacitação de mão de obra, de rotatividade. E o que eu vejo, assim, né? A minha percepção, talvez a parte da inovação, acho que o bloqueio maior tá aí, sabe? Em quem vai executar. Também. Como que a gente capacita essas pessoas, como que a gente motiva essas pessoas, porque geralmente chega lá no campo, o cara fala, não, que isso, vocês estão inventando moda, que não sei o quê. Então, assim, eu achei bem legal, e ele chegou a comentar isso, né, Gi? Falou Sim. assim, ó, de projeto a gente evoluiu, isso ele comparando com, desde quando ele iniciou, né, 27 anos atrás. Falou, projeto a gente evoluiu, material evoluiu, surgiram novas tecnologias, falou, mas a mão de obra não evolui. Sim. Ele falou, quem tá lá na ponta, né? E ele tem um projeto bem legal nesse sentido. Eu achei, contou um pouco aqui pra gente, depois você assiste lá. Que bacana, e que é legal. bem Bem legal. legal, bem Super me interessante. interesso, eu vou voltar para casa ouvindo esse. É, isso aí. Legal isso aí. demais. Não, então, acho que fica... Você pediu para eu dar uma último recado. Acho que essa provocação, sabe? Isso. Da gente sempre estar insatisfeito. Da gente Questionando sempre os tá questionando processos, os né? processos, incomodados. Né? Olhar aquela caldeira lá de asfalto, não faz sentido, né? Porque vamos todo mundo melhorar. evolui e a gente não. A gente precisa, exato. né? E não só de ímper, né? Não Geral, só falando né? de ímper, geral, né? Sim. A gente vê muito processo... Pô, a gente tem visto a construção modular agora que tá ganhando um corpo, tá tracionando de uma forma impressionante. Eu acredito particularmente que é uma das tecnologias mais disruptivas na construção que a gente está tendo nos últimos anos. Madeira engenheirada. Então, assim, tem muita coisa que tá surgindo e que vem para impactar. E a gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que se interessar e ver como é que a gente pode trazer um pouco disso para o nosso processo atual, né? Sim, com certeza. Eu concordo também. Muito Parar de legal. ficar engessado, né? Chega. A gente tem que ter a mente aberta, o pessoal tem que ter, né? Não dá pra ficar ali sempre dando murro em ponta de faca, fazendo sempre o mesmo e querer que as coisas mudem. Não Perfeito. dá, né? Não dá. Exatamente. É isso aí. Vitor, como o pessoal te encontra nas redes sociais pra te seguir a Trutec? O que você passa aí pra gente? Bom, podem seguir a Trutec no canal, no Instagram, a gente tem o @Trutec_oficial. No LinkedIn, a gente tem a página da Trutec também, nosso site, trutec.com.br. E podem me encontrar por lá. Eu também sempre estou aparecendo nos posts e tal, então podem mandar mensagem. Quem quiser conhecer um pouco mais, a gente está sempre disponível. A gente sempre também costuma fazer eventos. A gente vai Legal. participar da FECOM esse ano, também bacana, levando hein? as nossas soluções. Né? Então, a gente tá sempre ligado aí, querendo também levar cada vez mais essas soluções para o mercado, mostrar a diferença que elas fazem, né, no dia a dia. E o pessoal que quiser entrar em contato também pode ir direto pelos perfis ali do Instagram, do LinkedIn, que a gente vai conversando. Eu tô ali também no back ali, respondo o pessoal, então Legal. tá tranquilo. Show de bola, Gi. Engenheira Gisele Azevedo. Vou falar o Gisele com né? o I. Gisele com I. Eu achava que era Gisele. Não, eu todo sou mundo Gisele acha. com I. E a gente tá indo, o nono, o dele é o nono, né? A gente vai pro 10º episódio e ela fala isso sempre. Eu acho que o pessoal já tá Já aprendendo, decorou, né, gente? Mas é isso aí, destaca mesmo, que a Gisele é Gisele diferenciada, né? Eu sou diferenciada. Notável. Notável. Gisele das Engenheiras Notáveis. Isso aí. @MenezesMa, sigam também, pessoal, e principalmente o perfil das Engenheiras Notáveis, né? Para ter acesso a mais informação, mais conteúdo
E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Mais uma vez agradecer, reforçar o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Isso aí. Sigam eles nas redes sociais também. Procrio, Soprema, Soncine Consultoria, Impermeabilização e Hyper Solutions. Isso aí. E siga a Trutec também, gente. Obrigado. Eu queria só também agradecer a oportunidade, o convite de vocês. Foi super legal. Admiro muito o trabalho que vocês fazem. Ai, que legal. Não só aqui na Engenheiras Notáveis, mas fora, nas empresas que vocês atuam também. Sou fã de vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vou seguir ouvindo os próximos. Isso Por aí. favor, é isso Por favor, aí. A fique gente com a que gente. agradece. Uma honra ter você aqui. Obrigada, Vitor. Obrigada, Gi. E até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.